A gente vai voltar a falar sobre a morte daquelas duas amigas depois de passarem uma festa em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Os corpos delas foram encontrados ali no Rodoanel, no limite entre Capital e Itapecerica da Serra, entre os dois municípios. O Guilherme Pimentel está acompanhando essa história e atualiza para a gente. Bom dia, Gui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Você passou as informações lá no primeiro bloco. Vamos retomar essa história para quem pegou o Bom Dia São Paulo no meio do caminho, também porque essas informações foram aparecendo ontem ao longo do dia. Vamos tentar organizar tudo. A Júlia Renata Garcia Rafael, de 26 anos, e a Cláudia Cristina Pinto Menezes, de 35, estavam desaparecidas desde 3 de junho, comecinho do mês, no feriado de Corpus Christi. Elas moravam em Guarulhos e tinham sido vistas pela última vez em uma festa na comunidade de Paraisópolis, justamente no dia 3 de junho. Ontem de manhã, a Polícia Rodoviária Estadual recebeu um chamado de uma pessoa que tinha visto 2 corpos no Rodoanel, na altura do quilômetro 48, na região de Itapecerica da Serra, Rodoanel Sul. A polícia foi lá, fez o resgate dos corpos e aí, no fim da tarde, a gente teve a confirmação da advogada que representa as famílias dessas duas mulheres, de que as famílias que moram em Manaus, inclusive, muito longe daqui da capital, elas tinham recebido fotos da polícia e fizeram o reconhecimento dos corpos a partir das tatuagens nos corpos das duas mulheres. A polícia considera a questão do desaparecimento como solucionada, mas vai se posicionar oficialmente só depois da emissão de um laudo do IML. A última informação que nós temos é que os corpos ainda estão no Instituto Médico Legal, não foram liberados. A partir do laudo, aí sim dá para considerar oficialmente que as duas foram localizadas. Só que agora a investigação continua para entender o que aconteceu com elas, né? A primeira delegacia de homicídios assumiu a investigação aqui no DHPP para entender o que houve entre a última aparição delas e a localização dos corpos. Vale destacar que os corpos foram encontrados muito longe da comunidade de Paraisópolis, a cerca de 30 quilômetros. Então agora a investigação vai tentar responder tudo isso, o que aconteceu com as duas e também o motivo desse crime. Rafael Ihara preparou uma reportagem, a gente vai ouvir o delegado, a advogada também, algumas imagens para entender melhor em que pé que está a situação da Júlia e da Cláudia. Vamos acompanhar. As amigas Júlia Renata Garcia Rafael e Cláudia Cristina Pinto Menezes foram vistas pela última vez no feriado de Corpus Christi, num baile funk em Paraisópolis. Desde então, foram 12 dias sem notícias das duas. As famílias das jovens moram em Manaus. A mais de 3.000 quilômetros de distância, mantiveram a esperança, mas foram surpreendidas pela pior das notícias. Foram mostradas para as famílias fotografias de tatuagens, onde as famílias reconhecem as tatuagens como sendo as mesmas tatuagens que as meninas possuíam nos corpos. O delegado que comanda a investigação diz que não tem dúvidas de que os corpos são mesmo das jovens. Eles foram encontrados ontem no quilômetro 48 do Rodoanel Sul, bem no limite entre a capital e Itapecerica da Serra, a cerca de 30 quilômetros do local da festa. A polícia acredita que eles estavam enterrados em outro lugar e foram deixados de madrugada na rodovia. Desde o desaparecimento está tendo uma pressão grande na comunidade, tanto aqui da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A Polícia Militar iniciou uma operação, praticamente ocupou a favela, a comunidade de Paraisópolis, e a gente acredita que por isso desenterraram esses corpos da onde eles estavam enterrados e jogaram os 2 corpos lá no Rodoanel onde eles foram encontrados. As câmeras de toda a região estão sendo vistas e para a gente tentar traçar uma linha de investigação. O laudo aqui do Instituto Médico Legal vai apontar o que provocou as mortes das amigas. Só depois do trabalho dos peritos é que os corpos serão liberados para que sejam levados para Manaus. O que a família das duas meninas querem é liberar os corpos e fazer as suas homenagens, se despedir das meninas da forma que a religião delas permite, tá? E acabar com esse sofrimento, porque na verdade elas tinham esperança de que essas meninas fossem sim encontradas com vida. São moças jovens com uma vida inteira pela frente e que lamentavelmente acabou aí com esse crime bárbaro.